A gente foi semana passada ou retrasada, não coloquei para gravar, ainda não botei as aulas no YouTube, gente, eu vou botar. Em breve vai estar tudo lá. Essa é a última aula sobre branding content, só que o que eu quis fazer? Como a parte está muito envolvendo alguns assuntos que vocês já conhecem, né, storytelling e até o material dele, né, de ensino, tá um pouco mais do brand content, um pouco que eu já tinha falado nas aulas passadas, eu achei uns assim, só para a gente reforçar coisas interessantes, que vocês vão entrar em avaliação, né, já a partir da semana, até mandei um recadinho aí no WhatsApp, né, deve ser dessa matéria, então vocês têm que prestar atenção, estudar e tudo mais. Mas é muito interessante, tem algumas coisas que a gente já vê há muito tempo e que já hoje é considerado de branded. Aí vocês vão entender o porquê, aí eu falo. Na aula, quem viu terça-feira é de Product Placement and Blaze Brand. O que é isso? É uma estratégia baseada na introdução das marcas e produtos no entretenimento, que é o que a gente vê. É por isso que eu falei a merchandising, né? A gente já conhece isso nas novelas, a gente começou a ver nos últimos 15 anos para cá, acho que as novelas começaram isso, mas quem assiste sabe que essa questão de participação de algumas marcas em muitos seriados americanos, já na década de 90, e essa questão de trazer jogos, revistas, quem nunca identificou um produto específico numa cena de um filme, numa novela, num seriado, né? Então, a gente conhece, eu vou falar do marketing antigo, né, como merchandising. Tem essa visão. Só que quando você começa a estudar a nomenclatura, estudar mais o desenvolvimento desse merchandising, você vai ter que denominar ele como Blaze Brand ou Product Placement. O que diferencia um do outro? Trocando em miúdos, né? Você tá aquilo que eu falei, você está fazendo uma publicidade indireta, né? E pode se enquadrar como marketing direto, merchandising que a gente fala, que é fazer uma propaganda, mas que ela não é declarada, né? É uma ação onde a venda é instantânea. Quantas pessoas, Malhação, novela das 9, principalmente das 9, teve uma época que Natura participava entre um banho, alguma coisa de uma atriz, ou não, né? Eu lembro muito também de filmes americanos, que a maioria sempre tem alguma marca muito famosa, né? A gente às vezes vai lembrar de cafeteria, Starbucks, aquela representatividade. Eu brinco que é até meio lúdico. Algumas coisas são vendidas de maneira lúdica pra gente, sabe? O gosto do café, eu lembro aquele cafezinho de Starbucks, eu falo, por mais que eles não patrocinem, aquele copinho, todo esse estilo é muito forte. Até atualmente no Brasil, a gente, cada vez mais o brasileiro está aprendendo a ficar viciado em café. Exatamente porque a gente é conduzido por esses produtos de Blaze. Alguém está querendo entrar. Eu vou voltar aqui. E aí, vocês lembram de alguma novela? Eu queria até perguntar para vocês, alguém lembra de algum filme que viu um produto e falou, caraca, eu tô com muita vontade, eu queria ter um produto, um carro, alguma coisa. Eu lembro de um filme na infância, eu vou primeiro ouvir vocês, para depois eu falar. Não sei se vocês vão concordar. Alguém quer falar? Eu vi aquele Batman vs Superman, ou Liga da Justiça, mas eu acho que foi Batman vs Superman, em que abriu o filme com o Jeep Renegade. Modelo de carro, né? Uhum. Exatamente. Muitas marcas. O meu pai, por exemplo, você falou agora de carro, lembrei. Meu pai, quando vê uma novela, normalmente as novelas, antes da pandemia, né? A gente tem sempre ricaços com algum modelo de carro, sabe? Por exemplo, quando é Mariana Rui Barbosa,
perceber que a novela, os carros que vão ser usados, é da Renault, acho que é garota propaganda da Renault, Ai, gente, eu acho que é Renault que ela é garota. Você entendeu? Tem um pouco disso também, bem lembrado. Você falou de carro, eu ia falar do filme. Eu nunca vou esquecer minha adolescência, tinha um filme 60 segundos, acho que vocês já viram, né? Esse filme 60 segundos, onde o cara vai roubando um monte de coisas estilosos, marcaram gerações, que era Ferrari, Camaro, um monte de... E eu nunca vou esquecer que a gente saiu do filme, primeira coisa que a gente foi fazer, um monte de adolescente, né? Acho que tinha umas 10 pessoas. Nós fomos no estacionamento em São Paulo por ser uma cidade grande, o cinema, o shopping que nós fomos, ele é um shopping no bairro muito, assim, conceituado, e a gente foi procurar no estacionamento se tinha alguns carros que a gente poderia brincar de roubar, coisa bem infantil. Mas a gente, ou seja, naquela época a gente consumido pela questão de querer se viciar em produtos, né? Nem que seja no sentido... A ideia que é no sentido de consumo, e sim no sentido de entreter e aquilo ficar muito forte na sua mente, entendeu? E quando você for, por exemplo, ver o carro do Jeep, ou que seja algo semelhante, aquilo te fala, opa, eu gosto de carro mais de aventura, você entende? É nesse sentido, você encontrar, às vezes, até porque, né, a gente sabe que esse carro é muito caro, né, para quem tem como pagar. Mas eu sempre gostei desse carro mais de aventura, mais de palha de vento, eu particularmente de carro, eu gosto desse modelo. Não sei vocês. E vou passar aqui, vou contar um pouquinho só da história, de tudo, onde começou. O primeiro filme que tem uma marca é 1919, do The Garage, é um totalmente mudo, mas que passa a questão de uma marca na Americana, naquela época. Em 1927, o ganhador do Oscar, Ring, mostrava o chocolate Hershey, e essa marca de chocolate continuou nesse investimento em 1980, no filme ET, de Steven Spielberg, aumentando os lucros em 65%, ou seja, na época eles pagaram milhares de dólares para aparecer na cena do filme. Eu vou ser muito sincera, quando eu era criança, mas eu não sou viciada. Eu não sei vocês, são aquelas pessoas que gostam de ver filme antigo. Acho que pouquíssimas vezes eu gosto de ver filme antigo. Não tenho esse hábito de filme antigo. Não sei vocês, mas conheço gente das gerações novas, meus primos, né, de 18, 19 anos, gostam de ver filmes antigos, uma coisa muito interessante. E às vezes a gente também é consumido por essas coisas antigas. E o filme, não sei se vocês já viram Truman, eu já vi milhares de vezes. Alguém está com Maria Eduarda. Deixa eu só fechar isso aqui. E o show de Truman, não sei se vocês viram, Jim Carrey. A história se passa que o Jim Carrey, ele nasce dentro de um programa que parece um reality show, e a esposa, tudo que ele cresceu, tudo que ele sonha, é tudo merchandising, nada é real. E depois que ele descobre, ele tenta destruir tudo isso, toda essa fábrica de enganação, né? Eu, particularmente, sempre já assisti esse filme umas 2 vezes, na época de publicidade também assisti. A gente dessa área, muito instigante, muito interessante, dá para tirar vários questionamentos dele, muito legal. E aí, como é uma estratégia, a crítica dessa estratégia de persuasão, que existe muito nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente começou, por exemplo, para vocês entenderem, hoje você vê Ana Maria fazendo merchandising, você vê Paulo fazendo merchandising. No Brasil, isso começou no final da década de 90 para 2000. A gente não tinha um costume, no meio do programa, ter o merchandising. Mas nos Estados Unidos, isso já é comum desde a década de 80. Então, a maioria dos programas, o apresentador tinha que parar para fazer alguma coisa, de apresentar algum produto. Às vezes, até esses programas americanos, a gente sempre tem a questão. E o show de Truman foi criado exatamente para falar em cima disso,
só para vocês entenderem, porque o americano, ele vive muito com essa questão de merchandising e com essa questão muito... colocar poluição publicitária, vamos dizer assim. Lá é bem forte, assim, é muito maçante, às vezes. É diferente do Brasil, né? O Brasil, a gente tem a CONAR, a gente tem algumas normas, a gente tem um pouco de... não é tão agressivo determinadas propagandas, para entenderem. Existe uma limitação, digamos assim, né? Lá não, é maçante. Aquele chocolate tá de manhã, de tarde, de noite, então, assim, às vezes... E o filme é uma crítica referente a todas as trilogias de merchandising que se tinha muito. Se vocês forem estudar, eu vou falando isso porque eu estudei na época da faculdade, o filme fez uma crítica, na verdade, referente a fatos reais de algumas marcas exatamente estarem sendo maçantes no cotidiano de determinadas regiões americanas, só para vocês entenderem. Então, houve, sim, uma causa de ter existido esse filme, não foi simplesmente uma crítica a alguém que decidiu criar um roteiro, só para você saber. E por qual motivo é tão forte o product placement ou o brand blazing? Ai, gente, até me confundi, eu confundi agora, o blaze brand, desculpa. O que diferencia o produto do outro? Na verdade, a localização, eu vou passar um vídeo daqui a pouco, vocês vão entender. Mas o que a gente tem que... Eu coloquei aqui 5 fatores que eu acho que são muito importantes, somando o material que está do professor, claro, a associação com as marcas, com os personagens de entretenimento, e a estratégia é perfeita, a gente pode perceber que o roteiro, ele está muito presente nisso, a identificação, estamos vivendo em uma era de influência, então a gente tem que receber muito esse despertar de desejos em pessoas do mundo, então a gente vê nas celebridades, hoje a gente vê nos influenciadores, a gente vê no Big Brother, a gente vê isso de outras maneiras. O sentimento, uma família extremamente feliz e amável de consumindo aquele produto, exemplo, a gente vai lembrar agora Margarina Qualley, né, eles fizeram muitos seriadinhos nas redes sociais e viralizou um pouco essa questão da Margarina Qualley, eu acho que foi a Qualley. A forma de consumir conteúdo mudou o despertar, um sentimento, a gente vê aquilo, mas ao mesmo tempo eu coloquei instigante, curioso, a gente às vezes não sente vontade de consumir, de comprar, entendeu? De comer, a gente só fica, opa, mas será que ele tem esse cheiro que a pessoa tá passando creme e tá imaginando, ela fala, nossa, que cheiro gostoso, e você fica, é exatamente isso, instiga a gente, entendeu? Instiga o nosso status, instiga o nosso paladar ou o nosso, seja a palavra utilizada nesse processo da narrativa, aí que vai entrar o brand content. A questão, vocês vão entender mais para frente, eu vou até citar no outro slide, mas tem um pouco dessa questão que vocês estudaram do brand content, a questão narrativa. Visibilidade social, a gente sabe que isso é o que vai gerar esse merchandising todo, de forma indireta, entreter, combinar a qualidade da vida cotidiana, é o que a gente mais vê nos seriados, nos filmes, até nos roteiros de filme. Acho que hoje em dia, comerciais, eles tentam fazer aquilo de uma maneira mais rotina, assim, alguns comerciais de determinados produtos, eles mostram uma naturalidade mais do que o produto pode fazer, não tem tanto mais aquela mentira que a gente sabe, eles tentam trazer mais essa realidade, e isso vira uma visibilidade extrema. E uma das coisas que isso é muito, muito forte, a gente é o custo e benefício. Eles podem investir muito, o benefício de retorno para a marca é muito alto. Vemos o resultado nos filmes, nos realities, quantos por cento cresce a procura e pesquisa na era digital por aquela marca, por aquele produto, ou por aquele serviço, né? E a gente pode dizer o serviço de e-commerce foi um boom na era da pandemia. Então, existem serviços, existem ações, existem produtos que também vão ser envolvidos por essas estratégias. A gente souber desenvolver, por mais sejam serviços, a gente pode transformar determinadas marcas.
Eu vou passar agora um vídeo para vocês. Ele é só de música, mas a leitura dele vocês vão entender totalmente o que é essa parte da aula, tá? Quando vocês estiverem vendo, vocês, por favor, me avisem. Tá na tela meia mensagem. Vocês estão vendo? Eu estou vendo a tela. Show. Então, vou dar o play aqui. Tem legenda. Eu posso dizer por mim que o Armagedon foi o que mais me marcou esse filme. E a música também é muito forte. Eu não sei vocês, tem algum ali que vocês viram que vocês sabem? O seriado e o Friends, eu acho que é irreparável, né? Vocês perceberam como que vários contextos de Blaze Brand, de produto... Ai, gente, são palavras, eu vou falar em português, de produtos placement. Então, assim, a gente tem muito essa questão de estar verificando essas marcas em diferentes formas. Eu achei muito legal. Depois, se vocês quiserem, eu mando o link. Também tem uma matéria muito bacana embaixo do meio mensagem para vocês, tá? Agora a gente vai do storytelling. O professor de vocês, no Pitágoras, no vídeo, ele foca no storytelling de forma geral. Mas como vocês já tiveram essa matéria, acredito que você já viu, assistiu. Ano passado eu lembro que eu passei um documentário, até mandei o link para vocês assistirem, que é o famoso do Soap lá, o rapaz do Swap. Ele que é o grande, tem um vídeo dele, é famoso por contar storytelling, não existe o melhor para entender a história dele, mas existe também o brand storytelling, que é exatamente fazer o branding content, que é o que vocês estão estudando, focado na marca. É uma criação de narrativas, como eu sempre falei para vocês, desde o começo. Branding content me lembra muito narrativa, me lembra muito essa questão de narrar uma história, de uma marca, uma identidade. Utiliza princípios e técnicas de contação de histórias para se conectar emocionalmente com o consumidor. E a seguir, vamos entender um pouco mais esse brand storytelling. Eu peguei alguns da Rock Content para trazer, mas também agreguei com algumas outras coisas que eu já tinha lido, conforme eu falei para vocês. Eu acabei muito essa matéria. Eu particularmente gostei muito dessa matéria, me vi muito nessa matéria de roteirização, de desenvolvimento, de conteúdo. Eu acho que eu, particularmente, de tudo que às vezes eu passo, algumas especificamente me traz mais... E dos últimos meses de vocês, análise de mercado, foram duas, eu gostei muito de
de rever, de estudar, só para vocês terem essa noção. Uma boa opção, isso é uma frase que eu vi e eu achei muito interessante, eu acrescentei. Uma boa opção é pegar a história de alguém e criar um conteúdo evergreen, poderoso e de alta qualidade. O que significa esse termo americano, tá? O que ele é muito utilizado nos Estados Unidos, mas devagar já vem para o Brasil. Significa, até botei aqui em pretinho, conteúdo otimizado das buscas orgânicas, que continua relevante e permanece atualizado para os leitores por um longo período de tempo. Não sei se vocês sabem, mas uma das grandes matérias que fez muito sucesso nos resultados digitais foi quando eles fizeram os 7 gols da Alemanha contra o Brasil. E o André Siqueira, né, que é um dos fundadores dos resultados digitais, ele fez um texto na época, e por muito e muito tempo, eu acho que eles só foram tirar do ar essa postagem, acho que ela nem existe mais atualmente, acho que foi em 2019 ou 2020, foi numa palestra que eu vi da RD Station, ou seja, a Copa foi 2014, a Copa? Eu não tô lembrando agora, mas assim, era um assunto que tinha um tema temporário, mas que o jeito que ele escreveu, não lembro o que era, tinha a ver com os 7 gols da Alemanha contra o marketing digital ou contra o outmarketing, ele focou com uma estratégia de conteúdo que viralizou e por muito, muito, muito tempo ele dava de exemplo, ele falava que sempre continuava sendo, apesar de muitos anos, o assunto não ter, né, mas era ainda muito, aqui que está, organicamente ainda tinha um alcance muito bom, então a gente pode dizer que era uma matéria evergreen de conteúdo muito, exatamente pelo título que ele fez, né, e pelo assunto de futebol, então tinha algo muito forte, e é mais ou menos isso que o branding storytelling faz, você tem uma história, quando as pessoas certas ouvirem a história, elas acreditarão nela, e a história é verdadeira? Então, foi mais ou menos isso que o André Siqueira fez nessa matéria. Eu não sei, eu acho que eu vou tentar achar se eu acho ela em algum outro blog, ou alguém copiou, se acha, mas uma que eu vi dele, acho que foi no meio da pandemia no passado, ele até perguntou se estava no meio da palestra ao vivo, e ele tinha citado que pena, mas que ele tinha um carinho muito especial por aquela matéria. Alguém está tentando entrar. João Vitor. E aí, vamos contar uma história, né? Então, quais são os elementos importantíssimos do storytelling? Eu só vou repetir para reforçar vocês, mas que esse que está aqui é muito para engajar vocês. Primeiro, a gente tem que sempre saber para quem que a gente está falando. Só que o trecho que eu vi, essa questão, ele estava assim, bem definido, mas não é só bem definido, é muito persona, a gente sabe muito, 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 muito mais da persona. Então, às vezes, vocês têm que pensar que vocês são os roteiros da novela, vocês são os roteiristas de um filme. Eu acho que quando você consegue criar conteúdo caminho, que você é o contador, que você é o narrador, que você é o historiador, que você é o roteirista, você consegue mensurar isso. Uma das estratégias para a gente saber se você é capaz de ter um bom storytelling é você criar um objetivo mensurável. Ele não é um objetivo de você contar quantas histórias você vai saber criar, ou quantas histórias você vai saber desenvolver. É uma prática diária ou semanal, tudo isso. Você começar a contar, revisar trechos que vocês escreveram, vocês tiveram uma ideia sobre uma história que é de conteúdo, mas às vezes você rabisca aquela história, e aí meio que curta, deixa ela no caderno por um tempo, e depois você relê, você realimenta ela. É um jeito de você conseguir praticar ainda mais o seu objetivo de você melhorar seu storytelling. Então, seja de maneira assim, um caderno ou um arquivo, você vai abrir um Word, todo dia você vai escrever, sei lá, por 15 minutos.
você começa a entender que quanto mais você estuda, claro, mas você também se dá o tempo da escrita, consegue criar métodos também, você consegue organizar mais um pouco as suas ideias. Por que eu estou falando isso para vocês? Por exemplo, eu não tinha tanto hábito de escrever, eu comecei a criar no momento que eu me tornei tutora de vocês, então eu estava muito lendo, pegar mais hábito da leitura, que eu parada, e a escrita agora virou uma rotina. Tá aí cada 3 vezes na semana, tem algum momento que eu paro, eu criei um caderno, e por coincidência, esse meu um diário, dependendo, já virou alguns textos meus particulares. Depois de um tempo, eu tenho uma mania e comecei a escrever textos. Eu escrevo o que eu estou sentindo, e depois eu materializo esse texto para o meu perfil, não é o Naipe que vocês conhecem, é para o meu perfil particular. E tempos eu brinco que é um roteiro, assim, eu estou aprendendo muito, eu releio, eu vejo, eu vou. É muito interessante. É só saberem, tá? Outra coisa muito interessante vocês já se pesquisaram nas redes sociais, no Google Analytics, vocês já se pesquisaram dentro do Google Trend o nome de vocês, o que vocês fazem, é muito interessante saber essa estatística, porque hoje vocês já são pessoas que têm suas vidas privadas de vocês, então se vocês conseguirem ver dados relacionados com vocês, talvez vocês consigam, às vezes, contar a história de vocês profissionalmente. Claro, a persuasão, a arte de fazer alguma coisa, porque você vê o outro fazendo, então isso também é inspirador. Essa é a melhor persuasão que pode se ter quando você quer se tornar um bom roteirista de storytelling, você simplesmente tem que seguir a multidão, mas também tentar ser autoral. Isso também é muito interessante. Está fazendo storytelling, você tem que tentar conduzir a que você está fazendo uma comunicação mútua. É isso que eu estou fazendo para vocês nessa apresentação. Então, toda a minha apresentação, que eu tento desenvolver para vocês, eu tento fazer um diálogo. Eu não quero que ela simplesmente seja maçante, que eu fico lendo o slide. Eu gosto de conversar. Eu deixo uma citação para vocês ficarem lendo, mas, ao mesmo tempo, eu vou debater, eu vou dialogar em cima da frase que eu estou fazendo. Eu estou construindo comunicação mútua com vocês. Emocional vale com a mente do cliente, vale a lógica, claro, mas também a emoção. A gente tem que desenvolver tudo isso. Então, é para falar com a mente do consultor, mas apele para a lógica e para as emoções. Fale com a mente, essa é a frase. Fale com a mente do seu cliente, mas apele para a lógica, para as emoções, porque é isso que você vê de diferente do storytelling no brand content. Ele não é uma comunicação de consumo, compra e venda. Ele é uma comunicação que eu vou falar de instigar, mas de representatividade, de você abrir os olhos no interesse de alguma coisa. Só beber uma água aqui. E agora nós vamos para um vídeo que é totalmente brand storytelling, vocês vão ver ele, tá? Quando vocês verem, por favor, me informem. Vocês já estão vendo. Eita! Vocês já estão vendo? Do R&B? Sim? Ó, show. Dá o play.
Achei muito legal esse aqui. Voltar para a apresentação. Aqui eu acho que está bacana, assim, de entender esse tema, assim, até muito interessante. E agora a gente vai entrar na última etapa da aula e falar essa frase, eu achei ela muito, eu falei, vou destacar ela. Muitas vezes o brand content é usado para a própria história da marca ou outras histórias que ajudam a comunicar o brand. E aquilo que eu falei, é contar uma história. Mas eu percebi que, depois de tantas aulas, é uma narrativa que, de tantos comerciais que a gente também mostrei para vocês da Natura semana passada, e ainda mais o que eu tenho estudado muito agora, é mexer com as pessoas, mas num conceito que seja uma presença, por exemplo, a Natura, de sustentabilidade, mas essa liberdade está tão visível, é como se... Por que eu estou querendo dizer isso? A gente respeita a marca. Por exemplo, eu respeito demais a Natura. Eu nunca vou falar mal dela. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, hoje, muitas marcas, elas estão construindo para a gente maneiras, não só emotivas, mas que a gente olhe para elas com tanto respeito, com tanto afeto, vou usar até essa palavra, que a gente não vai falar mal. A gente sente falta da Coca-Cola, citado semana passada, quem vai para um churrasco, eu não bebo esse refrigerante, eu bebo Coca-Cola. Isso, eu acho que o brand content, ele faz uma narrativa onde não é só entreter, a gente olha para a marca num grau muito de respeito. A gente se identifica com uma identidade tão relevante que hoje em dia muitas empresas têm isso. Eu estava estudando essa semana, uma das empresas que mais revolucionou digitalmente antes da pandemia foi a loja Amaro, né? Hoje é tão conhecida, mas ela revolucionou anos atrás, onde nem existia loja totalmente moderna do jeito que ela conceitou em São Paulo. Então, hoje você vê que a brand content utilizada pela Amaro. E vocês também vão entender a última parte, que se chama Branding Entertainment. Entretenimento da marca, né? Então, eu só peguei esses exatamente porque, para mim, lembrou muito merchandising. Nós deixamos de ser passivos às informações que a gente quer, né? Nós, com estratégia de alto nível, que cada vez mais a gente vê nas marcas, nas grandes empresas, corporações internacionais, multinacionais, e veja, o AliExpress está muito forte no Brasil, está utilizando muito influenciadoras digitais, e uma lojinha que antes a gente, e na China não, de jeito nenhum, né? Nos envolver pelos temas de nossos interesses. Então, essas marcas de fora, que estão ganhando muito espaço no Brasil, antigamente, quem nunca ouviu, comprei ali eu recebi uma pedra. Hoje em dia já não tem tanto isso, eles trabalharam muito bem o marketing, desenvolveram bem essa questão. Existem mais outros sites japoneses, mas eu não estou lembrando agora, porque ele tem um de roupa também, as pessoas estão elogiando muito roupas de lá. SHE, acho que é Shea, alguma coisa assim. E é uma febre, você paga uma roupa que aqui no Brasil, digamos, vai custar R$500, e lá você paga R$100 no sitezinho. Mas pode acontecer de você não... Só que independente disso, está sendo consumido por isso, né? Quando você menos percebe, está lendo ou vendo algo que você não previa inicialmente, é o que mais está acontecendo no mundo digital. Um assunto lá, outro para um caminho cuidadosamente planejado. E, às vezes, por mais que a gente seja publicitários, marqueteiros, que é isso que vocês vão se especializar, por mais que vocês estão indo por esse caminho e cada vez mais veem de uma maneira diferente, nós também somos atraídos por determinados temas e que, às vezes, você até pergunta, não sei se já aconteceu com vocês, às vezes eu estou no Instagram e falo, gente, eu estou cansada de ver isso aqui, eu não aguento mais. E, exatamente, o caminho vai te seguindo, vai te consumindo, não seja no sentido
vou chamar de captação de lead, não estou falando nesse sentido, mas do entretenimento mesmo, sabe? Parece que você deu um like num assunto, digamos, lá dentro do Explorer do Instagram, e aquilo começa a aparecer demais para você. E esse algoritmo está consumindo, né, esse entretenimento. O conteúdo não existe só no mundo real. Muitas vezes, os assuntos que bombam nas mídias sociais vêm dos canais de massa. A gente dá o exemplo do Big Brother Brasil, né, que é uma comunicação da televisão, uma comunicação em massa, mas que nas redes sociais ela ganha um boom enorme. O conteúdo tem um propósito de valorizar o lado humano, que se gere generosidade, positividade e paixão. O brand entertainment, ele tem essa visão mais, não só de entreter, é que você se apaixone, igual eu falei para vocês antes, a gente está sendo consumido a respeitar as marcas, que antes a gente não tinha, talvez, esse querer, eu usei, ok, usei, vesti essa roupa, tá ótimo. Agora não, eu respeito essa marca. Certo, ela tem um afeto por essa marca, e é isso que elas estão sendo construídas, que elas estão sendo desenvolvidas. Já há algum tempo que o desinteresse do público pelo padrão publicitário, estou falando nesse sentido de televisão, rádio, a gente tem visto muito isso, cada vez mais, se não está na internet, quem é você, né? Então, surgiu quase que uma arma de comunicação, numa altura em que as celebridades atingem mais um número crescente de pessoas. E esse segmento, né, da sociedade ocidental está cada vez mais interessado e fascinado com o entretenimento. E a gente vê muito isso nas notícias, as marcas têm que criar entretenimento de formas que elas possam ter espaço de entretenimentos diferentes, mas sem nunca desvirtuar dos seus conteúdos. E aqui vocês vão entender por que elas têm que entreter. E Amaro, que marketing tradicional, a gente tem que fazer no branding, fazer o cliente lembrar da marca, share of mind, você compartilhar essa marca. O ideal é fidelizar o cliente de experimentação, envolvendo ações criativas, divertidas, desafiadoras, até chegar no share of heart. Você tem visto isso muito nas mídias sociais, na adverse games, na advertising de publicidade nos games, nos jogos de realidade alternativa, nos produtos de placement que a gente falou agora há pouco, que estão os filmes, que estão as novelas e tudo, vídeos interativos. Vocês perceberem, a gente até citou numa das aulas, as músicas que estão sendo criadas com refrões para se encaixar exatamente no TikTok, no Reels, para virar uma febre, até a música está sendo modificada para criar um conteúdo para ela se viralizar e ter também as redes sociais. Então, os formatos para levar o entretenimento ao público não. E aí a questão, o que vai diferenciar do marketing para a marca? Marketing da marca, né, digamos assim, do marketing dos serviços para o branding content, para essa questão mais do conteúdo mais emotivo, de uma marca diferenciada, não só do seu produto e serviço, ela fala além dos valores dela, que é isso que a gente vê. Eu vou dar um exemplo desse vídeo que eu vou passar para vocês e que vocês vão conseguir entender que é isso que as marcas estão fazendo. Já tá a legenda? Acho que eu ativei. Não. Oi, princesa. Sou eu, a Júlia, que recebeu seus danos. Como eu posso ir no seu castelo? Você vem no sábado na minha casa, me leva com você.
Amor da minha vida, daqui até a eternidade, nossos destinos. Quando tudo de Matias deixaram de acreditar no Natal, ele decidiu acreditar ainda mais. E conseguiu unir uma cidade inteira. Lili Cortaz, Manuela Wunderlich, apresentando Guilherme Lee, direção Fernando Grossa. Pai, como é o Papai Noel? Papai Noel? Uma ponte para Noel. Assista no Kinoplex. Deixa. Se todo carioca pudesse, pelo menos uma vez ao mês, ir à praia e se desestressar. Cada povo tem uma tradição. E tem um vocês, que é a tradição dos pescadores. Fica no posto hoje, pô, muito irado, mó visual, maneiro. Músicos, os atores, a galera da arte. Tá no finalzinho. Se você se apaixonou por esse cara, porque ele deve ser tão babaca. Conheço o suficiente pra saber que eu não gosto de você. Demora pra ficar menstruada. Sua irmã é uma menina maravilhosa. Mas é uma menina, né? Elas vão continuar não indo com as outras. Íntimos apresenta Marias, a série, nova temporada. Estreia segunda, 21 de março, às 9. Grey's Anatomy no canal. Deixa eu fechar, porque eu acho que vai ativar outro. Então, para finalizar, é isso aqui. Eita. Acabei de começar. Para concluir, branding content. Tem um ponto de partida, né? Ele vai trabalhar o posicionamento da marca, esse conteúdo mais narrativo da marca para conquistar o consumidor. Content marketing, que a gente já diferenciou numa outra aula, né? Conteúdo vai requer o conhecimento sofisticado das pessoas, mas uma produção de conteúdo mais relevante, né? De diversos formatos e periodicidades adequadas. Já o branding entertainment, ele usa uma linguagem de entretenimento para criar e manter uma conexão emocional entre o público e a marca. Esses comerciais que vocês viram agora, você vê como que as marcas, aquilo que eu falei, a gente acaba respeitando as histórias que são narradas. Ao Itaú, com a questão de incentivo à leitura, Havaianas, por sempre estar na praia, um símbolo totalmente carioca, daquele posto, né, Cold, que é onde que fica muita gente, é um posto de encontro muito famoso no Rio de Janeiro. A Coca-Cola, que lançou aquele filme, e não falar da Coca, não caminhão de Natal da Coca-Cola. Isso é para lembrar que o entretenimento ele está muito forte em tudo isso, e às vezes eu acho que nem vocês, nem eu víamos isso como branding entertainment, a gente via isso como comerciais, né, marketing e tudo mais, mas foi interessante ter esse mês, esse tipo de conteúdo. Se alguém de vocês quer falar alguma coisa, depois eu mando esses para vocês, se vocês quiserem. Se alguém quer falar alguma coisa, pode abrir o microfone. Eu só preciso anotar quem está na aula enquanto isso. Gostaram desse mês das aulas? Eu achei bem interessante. Mês que vem tem que olhar. Não estou lembrando o que é mês que vem. Alguém quer falar alguma coisa? Todo mundo está quietinho. Maria do... Deixa eu anotar aqui. João Vitor. Joás, Joyce e Misael. Gente,
É isso, falei que hoje a aula ia ser até certinho, 1 hora, não ia ser tão longa. Caso alguém de vocês tenha dúvida, estou à disposição. Desde já, uma feliz Páscoa para vocês. Bom descanso nesse feriadão lockdown, tá bom? E até semana que vem. Tá, gente? Obrigada. Misael, você chegou na aula, mas acho que deu para você entender o conteúdo, né? Acho que você não ficou com dúvidas. Se quiser perguntar no WhatsApp. Então, obrigada pela atenção e até semana que vem, tá?